Olá, meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira graduada pela FURG desde 2019 e eu vou apresentar a aula de infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs bacterianas. Então, essa aula é da disciplina de microbiologia e imunologia, que é dada pela professora Ana Maria Barral de Martinez. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que são as ISTs. Então, elas são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Então, antes ela tinha a terminologia de DST, que é doença sexualmente transmissível. Porém, ela foi substituída por IST, que é infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque destaca a possibilidade da pessoa ter e transmitir aquela infecção. Então, por isso que houve essa substituição. Então, quais são as ISTs que a gente vai ver hoje? É a gonorreia, a clamídia e a sífilis. Então, existem várias, né? Porém, nós vamos ver hoje essas três. Então, a gonorreia, ela tem o agente infeccioso, a Neisseria gonorreia. A clamídia é a Chlamydia trachomatis. E a sífilis tem o agente etiológico, que é o treponema pálido. Então, algumas curiosidades importantes. Segundo as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 38 milhões de pessoas sexualmente ativas têm uma IST facilmente curável. Ou seja, tem a clamídia, a gonorreia, a sífilis e ou a tricomoníase, que são consideradas facilmente curáveis. Então, as ISTs elas podem ter consequências importantes para a saúde, incluindo sintomas genitais, complicações na gravidez, infertilidade, aumento da transmissão do HIV e efeitos psicossociais. Então, as ISTs elas são consideradas um problema de saúde pública e estão entre as patologias transmissíveis mais comuns. Então, possuem impacto direto sobre a saúde reprodutiva, podendo acarretar infertilidade, complicações na gravidez e no parto, além de causar morte fetal e agravos à saúde da criança. Então, elas impactam diretamente sobre a saúde sexual e reprodutiva das pessoas. No Brasil, a verdadeira situação epidemiológica dessas infecções e suas complicações ainda não são conhecidas em sua plenitude, devido ao fato da maioria dessas ISTs não terem notificação compulsória. Então, por não ter essa notificação e também pela escassez de estudos a respeito dessas infecções sexualmente transmissíveis, então a gente não tem uma plenitude sobre elas. Então, as formas de transmissão, que é o contato sexual, vaginal, oral ou anal com uma pessoa que esteja infectada, sem o uso do preservativo. Também pode ser de mãe para filho durante a gestação e no momento do parto. Uma forma menos comum seria por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra, né, com secreções corporais de pessoas contaminadas. Então, há um pouquinho da epidemiologia. A cada dia surgem mais de 1 milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis no mundo. Com base nos dados de prevalência de 2009 a 2016, a OMS estimou o total de casos incidentes de IST curáveis em 376,4 milhões, entre os quais 127,2 milhões eram casos de clamídia, 86,9 milhões eram casos de gonorreia, e 6,3 milhões eram casos de sífilis. Então, as características da Neisseria gonorreia, né, que causa a gonorreia, ela é uma bactéria gram-negativa. Então, ela possui um formato de diplococos, como tem aqui na imagem ao lado. Elas são imóveis, são cultivados em meio ricos com presença de 5% de CO2. Elas apresentam fímbrias, e isso é uma característica muito importante dessa bactéria, né? Porque essas fímbrias, elas facilitam a adesão dessa bactéria à superfície do hospedeiro. E elas possuem uma substância chamada lipo-oligosacarídeo, que é a LOS, que desencadeia intensa resposta inflamatória no hospedeiro com a liberação do fator de necrose tumoral alfa, que provoca uma inflamação. Então, o agente etiológico da gonorreia, então, é a Neisseria gonorreia. As manifestações clínicas, 60% a 80% das vezes, caracterizam-se por dor à manipulação do colo, muco cervical turvo ou amarelado. Em homens, caracteriza-se principalmente por uretrite, acompanhado de disúria e descarga purulenta. Então, pode evoluir também para uma epididimite, né, que é a inflamação do epidídimo. O epidídimo é um órgão que armazena os espermatozoides
Então, por isso, ele ocasiona a infertilidade. Em mulheres, a infecção localiza-se principalmente no cérvix, que é o colo do útero, acompanhado de secreção vaginal purulenta e sangramento intermenstrual. Pode provocar principalmente cervicite, que é a inflamação do cérvix, né? Podendo evoluir para uma doença inflamatória pélvica, que é a DIP. Então, acaba que pode acontecer essa cervicite, né, que é a inflamação do cérvix, e pode ir subindo para os órgãos mais acima. Então, essas complicações, né, essas infecções que acontecem são consideradas localizadas. Depois a gente vai ver as infecções que são disseminadas. Então, outros sítios de infecção da gonorreia seria na região anorretal, que seria para pessoas que praticam o sexo anal, na garganta e nos olhos. Então, na garganta ocorre a faringite e nos olhos a conjuntivite gonocócica. Em adultos ocorre como resultado da transferência de organismos da genitália para os olhos. Então, aqui eu trago um pouquinho da infecção gonocócica disseminada, porque a gente já viu a localizada, né? Então, a gente tem a disseminada também. Então, ela ocorre geralmente quando a infecção ela não é tratada. Então, ocorre com raridade de 0,5% a 3%. É uma infecção generalizada, que é considerada uma bacteriemia gonocócica, que é quando a gente tem a bactéria, né, a infecção, na corrente sanguínea. Então, os sintomas é febre, lesões cutâneas, pode haver complicações como endocardite, meningite e osteomielite, e também pode haver artrite, né, que são complicações articulares. Então, aqui eu trago algumas imagens da gonorreia, ali a secreção purulenta vaginal, como a gente já comentou, ela é bem amarelada. A conjuntivite é em adultos e a secreção purulenta peniana. Agora eu trago um pouquinho das características da Chlamydia trachomatis, que causa a doença clamídia, a infecção clamídia. Então, é uma bactéria gram-negativa também. É um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Para ele sobreviver, ele precisa estar dentro da célula. Precisa da energia da célula para poder sobreviver. Então, ela não é cultivada em meios artificiais e ela é capaz de crescer apenas no interior de células hospedeiras. São bacilos pequenos e imóveis. É um parasita de energia. Por quê? Porque ela depende da energia do ATP daquela célula. Então, ela possui um ciclo bifásico, que as duas fases é o corpúsculo elementar e o corpúsculo reticulado. O corpúsculo elementar é quando ela está inativa, ou seja, ela não está se multiplicando, porém ela está infectando, ela está na forma infecciosa, não se multiplica, mas infecta, né? E ela é considerada como um ciclo menor. E no corpúsculo reticulado é considerado como um ciclo maior e ela está ativa, ou seja, ela está se multiplicando, porém ela não está na forma infecciosa. Então, um pouquinho mais sobre a clamídia. Então, o agente etiológico é a Chlamydia trachomatis. As manifestações clínicas também é de 60% a 80% das vezes caracterizam por dor à manipulação do colo, muco cervical turvo ou amarelado. Aqui na clamídia, ela apresenta 15 imunotipos, que vai do A até o K, e depois a gente tem uns 3 subtipos, que é o L. Então, os tipos de A, B e C, eles causam tracoma, que é uma conjuntivite crônica, que pode levar o paciente à cegueira. Os tipos de D até o K causam infecções no trato genital, que ocasionalmente são transmitidos aos olhos ou ao trato respiratório. Então, dentro dessas infecções do trato genital, a gente tem em homens uma das causas mais comuns, como a uretrite, assim como lá na gonorreia, porém aqui ela vai ser chamada de uretrite não gonocócica, né? Justamente para conseguir fazer essa diferenciação de gonorreia para clamídia. Então, ela pode evoluir também para uma epididimite. E nas mulheres também pode desenvolver a cervicite, podendo evoluir para uma DIP. Então, os tipos de L1, L2 e L3 causam linfogranuloma venéreo, que é quando o paciente ele apresenta lesões na genitália e nos linfonodos. E aqui eu trago uma imagem, né, do linfogranuloma venéreo. Então, aqui eu trago um pouquinho das consequências dessas duas infecções na gravidez, que é a conjuntivite neonatal. Então, a oftalmia neonatal, definida como conjuntivite purulenta do recém-nascido, ocorre no primeiro mês de vida e pode levar à cegueira, especialmente quando causada pela Neisseria gonorreia, que é pela gonorreia. Por isso, a doença pode ser tratada imediatamente a fim de prevenir o dano ocular. A conjuntivite por clamídia, ela é bem menos severa,
E a frequência relativa da infecção pelos dois agentes etiológicos depende da prevalência dessas ISTs em gestantes e do uso de profilaxia ocular na primeira hora após o nascimento, a qual é efetiva contra a Neisseria gonorreia, mas frequentemente não é tão efetiva quanto para clamídia, né, trachomatis. Então, essa profilaxia é a credeização que a gente chama, né, quando o bebê nasce, então, é feita essa crede, né, justamente para evitar essa conjuntivite neonatal no recém-nascido. Então, o diagnóstico seria da clamídia seria pelo método de coloração, exceto pela coloração de Gram. Pode ser feito também a cultura e o exame sorológico, que é pouco utilizado. E para a gonorreia, o método diagnóstico seria a bacterioscopia, que aí sim pode-se utilizar a coloração de Gram ou a cultura. A sífilis, então, o agente etiológico é o treponema pálido. O período de incubação é de 3 a 4 semanas, com possibilidade de variar por meses, desde a inoculação até o aparecimento da lesão inicial, que é o cancro. Então, as manifestações clínicas seriam a sífilis primária, a sífilis secundária e a neurosífilis, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre essas três. Então, aqui um pouquinho das características do treponema pálido. Então, ele tem o corpo em forma de espiral, é circundado por uma membrana citoplasmática, que é envolvida por uma membrana externa fracamente associada, que está aqui. Ela tem uma fina camada de peptídeo glicano entre as membranas, que fornece estabilidade estrutural e um movimento característico repetitivo e ondulante, que é esse movimento aqui que ela faz, de espiral, né? Então, ela tem uma motilidade em sacarrolhos devido à presença de um endoflagelo ou um flagelo periplasmático, que ele está aqui. Aqui tem uma outra imagem também da bactéria. Então, um pouquinho da epidemiologia da sífilis. No Brasil, de 2010 a junho de 2020, foram notificados no CINAM 783.544 casos de sífilis adquirida. Destes, 22,2% ocorreram na região sul. Então, somente no ano de 2019 foram notificados no CINAM 152.915 casos de sífilis adquirida. É uma taxa de detecção de 72,8 casos para cada 100 mil habitantes. Na região sul, 24,163 mil casos, né, também na região sul. E no estado do Rio Grande do Sul foram 14.864 casos. Então, aqui eu trouxe também um gráfico para a gente ver melhor como a região sul realmente é uma das regiões que tem mais, né, diagnóstico de sífilis. Então, como a gente pode ver, a gente vê aqui a taxa de detecção, né, por 100 mil habitantes de sífilis adquirida, de acordo com a região, né, e com o ano. Então, aqui na linha azul seria a região sul, né, então a gente pode ver que a região sul está cada vez mais aumentando, né, então ela é uma das regiões que mais se tem o diagnóstico de sífilis. Então, a gente pode ver que aqui entre 2016 e 2017 realmente a gente teve um pico. E aqui a sífilis primária, que seria o aparecimento do cancro duro, né? Que é uma lesão, ela é chamada assim justamente por ser uma lesão endurecida. Então, geralmente a lesão inicial ela se encontra em um local de difícil visualização e por ser uma lesão única e indolor pode passar despercebida. Então, aí, nesse caso, ocorre o desaparecimento dessa lesão em poucas semanas e, por muitas vezes, ela não é percebida e não é tratada. E, por isso, ela tende a evoluir para uma sífilis secundária. Então, o local de infecção seria na parte distal do pênis, na vagina, no cérvix e próximo ao ânus, boca e pescoço. E, aos poucos, vai ocorrendo a disseminação. Então, o paciente tem aquela lesão, acaba passando despercebido, ela acaba desaparecendo, né, não é tratada e aí ela acaba se disseminando, né, acaba evoluindo e disseminando. Então aqui a sífilis secundária, que já é uma disseminação hematogênica da infecção. Em alguns casos pode aparecer novamente a lesão inicial. Geralmente ocorrem erupções cutâneas, indolor na palma das mãos, planta dos pés e nas mucosas, como tem ali nas imagens. Então também são comuns sintomas como a febre, mal-estar, mialgia, dor de cabeça e dor de garganta. Também tem outras manifestações como linfadenopatia difusa, nódulos linfáticos com tamanho, consistência e número anormal,
Então, sem o tratamento, essa sífilis secundária ela pode se resolver espontaneamente, sem cicatriz, porém demora alguns meses. E aí ela vai evoluindo. Então, a evolução da sífilis, após essa fase, né, de secundária, ela se resolve espontaneamente e as lesões da sífilis entram em estado de latência e só poderá ser identificada por meio de testes diagnósticos. Então, durante a sífilis tardia, os sintomas da sífilis secundária podem reaparecer, geralmente dentro de um ano. Dentre as complicações a longo prazo, muitas vezes em décadas, né, encontra-se a neurosífilis, a sífilis cardiovascular ou sífilis gomatosa, que é um efeito inflamatório local, que tem a formação, o paciente começa a ter a formação de gomas, né, por isso que é chamada de sífilis gomatosa. Então, essas complicações, elas realmente acontecem anos depois, né, é a longo prazo mesmo. Então, a neurosífilis, ela pode ocorrer a qualquer momento da infecção e se caracteriza pela infecção sifilítica no sistema nervoso central. Então, um pouquinho da neurosífilis, que é a presença de sintomas neurológicos. A apresentação clínica da neurosífilis precoce inclui difusão do nervo craniano, meningite, acidente vascular cerebral, início agudo de alteração do estado mental, o déficit auditivo e anomalias oftalmológicas. Então, os sintomas precoces tendem a se apresentar dos primeiros meses aos primeiros anos da infecção. Essas complicações tendem a levar décadas desde a infecção inicial. Então, os pacientes com infecção por HIV e sífilis precoce tendem a desenvolver a neurosífilis. Então, um pouquinho das consequências da sífilis na gravidez. A sífilis congênita é uma forma grave, diretamente ligada ao trimestre de gestação que ocorreu. A transmissão pode ocorrer intraútero ou no momento do parto, se houver a presença de uma lesão ativa. A infecção tende a cursar com lesões de pele no recém-nascido, distúrbios oftalmológicos, distúrbios neurológicos e déficit do desenvolvimento e até mesmo o abortamento. Então, a notificação ela é compulsória da gestante com sífilis no país. Ela foi instituída desde 2005. Um pouquinho do diagnóstico da sífilis. Pode ser feito pela uma detecção direta do treponema, que a amostra é coletada diretamente da lesão, sendo um exame de microscopia. Então, pacientes com cancro primário, sífilis secundária ou lesão de sífilis congênita. Aí aqui eu trago os testes imunológicos que podem ser feitos para o diagnóstico da sífilis, que é o não treponêmico. Então, existem esses 3 testes aqui não treponêmicos, que são considerados como quantificáveis. Por quê? Porque a apresentação deles é em titulações. É 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 e assim sucessivamente, vai aumentando. Então, eles são importantes para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento. E depois a gente tem os testes treponêmicos, que são todos estes, incluindo o teste rápido, que é o que a gestante faz, né, ou qualquer pessoa costuma fazer para o diagnóstico da sífilis. Porém, ele não é um diagnóstico confirmatório. A gente precisa dos 2 exames para o diagnóstico confirmatório. Então, aqui nos testes treponêmicos, na maioria das vezes, eles permanecem reagentes, mesmo após o tratamento pelo resto da vida da pessoa, que é o que a gente chama de cicatriz, né? Aquela pessoa que já sabe que tem a sífilis, que fez o tratamento, e ela vai fazer um desses testes, sempre vai dar ele como reagente. Aquela pessoa, mesmo tratada, né, e considerada com uma baixa titulação, ela sempre vai ter aquela cicatriz. Então, não são indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento. Então, os indicados são os testes não treponêmicos. Então, o paciente fez o tratamento, faz o teste não treponêmico para fazer esse acompanhamento da resposta ao tratamento. Então, aqui tem os exames diretos para a sífilis, que é o exame em campo escuro e a pesquisa direta com material corado. Então, aqui, esses 2 exames, eles são para lesões primárias e secundárias. Esse primeiro exame aqui, que é o em campo escuro, o material, então, é coletado, né, do exudado seroso das lesões ativas, tem alta sensibilidade e especificidade, ele depende, né, da experiência do técnico, né, é um teste mais eficiente e de baixo custo para o diagnóstico direto da sífilis. Então, esse teste ele tem uma alta sensibilidade e especificidade. Aí a pesquisa direta com material corado, né? Então, é feito então um esfregaço em lâmina ou cortes histológicos com diferentes corantes. Então, quanto à sensibilidade e especificidade, todas as técnicas têm sensibilidade inferior à microscopia de campo escuro.
Então, isso mostra que realmente, né, essa microscopia ela tem uma boa sensibilidade, né? Então, aqui, o significado clínico, né, positivo é infecção ativa. Considerar um diagnóstico diferencial com treponemas não patogênicos e outros organismos espiralados. E negativo, considerar que o número de treponema pálido da amostra não foi suficiente para a sua detecção, ou a lesão está próxima à cura natural, ou a pessoa recebeu um tratamento sistêmico ou tópico. Então, aqui, os testes imunológicos para o diagnóstico da sífilis ainda, né? Então, para a gente ter realmente um diagnóstico de sífilis confirmatório, então a gente precisa ter um destes testes mais estes testes aqui. Então, sempre um teste treponêmico reagente e um teste não treponêmico reagente. Aí sim a gente vai fazer, vai ter a confirmação do diagnóstico de sífilis. Então, o tratamento da sífilis, né, com a penicilina G, administrada via parenteral, é um medicamento preferido para o tratamento da sífilis em todos os estágios. A duração do tratamento dependerá das manifestações clínicas do paciente e do estágio da doença em que se encontra. Então, esquemas terapêuticos para pessoas alérgicas à penicilina podem se utilizar a doxiciclina, a tetraciclina e a azitromicina. Para gestantes, né? A testagem para sífilis está preconizada na gestação na primeira consulta de pré-natal, idealmente no primeiro trimestre, no início do terceiro trimestre, a partir da 28ª semana de gestação, no momento do parto ou em caso de aborto, exposição de risco e violência sexual. Então, todos esses casos deve-se fazer a testagem para sífilis. Em todos os casos de gestante, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, treponêmico ou não treponêmico, sem aguardar o resultado do segundo teste. Então, a gestante foi realizar o pré-natal, fez o teste, deu o reagente para o teste rápido, já deve-se iniciar o tratamento nessa gestante, né? Até mesmo para não perder, a gente não sabe se ela vai retornar ou não, né, para o pré-natal. Então, deve sim já fazer, iniciar o tratamento, mesmo sem ter o segundo teste confirmatório. Então, no caso, o parceiro também deve realizar o tratamento junto com essa gestante. Então, ele foi na consulta junto, deve se realizar também. Se ele não for, mesmo se ele não for, deve se orientar a gestante que se ela tem algum parceiro, né, sexualmente ativo, que ela leve na próxima consulta para iniciarmos o tratamento. Então, ISTs e o HIV. Então, aqui eu quis fazer um link, né, entre os dois, para a gente entender um pouquinho mais, né? Por que o HIV, né? Por que as ISTs, elas aumentam o risco de transmissão do HIV? Então, as ISTs, elas aumentam esse risco em até 18 vezes, tá? Aumentam o risco de transmissão do HIV em até 18 vezes. Isso ocorre, pois, para ser infectado pelo HIV, a relação sexual, além de contato com secreções, ela precisa ter o contato com sangue, né? E às vezes, durante a relação sexual, a gente tem alguns vasinhos que se rompem, né? Acontece algumas microfissuras que a gente sabe, né? E esse paciente acaba tendo contato com sangue também. Então, o vírus HIV, ele pode ser transportado por secreções vaginais e transferido através de úlceras genitais. E as ISTs, então, elas têm um impacto na facilitação da transmissão sexual do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Então, por todos esses motivos, elas aumentam, sim, o risco de transmissão do HIV em até 18 vezes. Então, aqui eu trago um pouquinho sobre a campanha de combate às ISTs, que foi lançado pelo governo em 2019. Então, é a campanha Sem Camisinha Você Assume o Risco de Pegar uma Infecção Sexualmente Transmissível. Então, a campanha ela busca mudar a mentalidade do jovem com relação ao uso da camisinha, do preservativo. Então, basta uma relação desprotegida para que a pessoa seja infectada. E esta campanha ela teve um público-alvo de jovens entre 15 e 29 anos. E aqui a prevenção. Então, não existe vacina para essas ISTs. A prevenção envolve o uso de preservativo e o rápido tratamento de pacientes sintomáticos, assim como de seus parceiros. Então, e as orientações corretas sobre o uso do preservativo e também a sua importância. Aqui eu trago a nova embalagem do preservativo após a campanha. E é isso. Muito obrigada. Essas são as minhas referências.